Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do Panorama Geopolítico. Eu sou Ricardo Mendes. E eu sou Mariana Soares. Hoje a gente vai mergulhar aqui nos acontecimentos mais quentes da geopolítica e economia das últimas 24 horas. Hoje é dia 20 de agosto de 2025. Isso, e o foco principal, acho que não tem como fugir, é essa tensão comercial Brasil-Estados Unidos. Exato. Mas vamos passar também por Venezuela, Ucrânia, Gaza e até o cenário de energia, né? Sim, a gente se baseou em várias fontes, tem pesquisa, tem notícia de setor, movimentação militar, enfim. A ideia é conectar esses pontos todos, né? Ver o que está ligado com o quê. Bom, então, começando por Brasil e Estados Unidos. A coisa esquentou mesmo com aquelas tarifas de 50% do Trump nos produtos brasileiros, já estão valendo desde o dia 6 de agosto. Pois é, e tem uma pesquisa interessante da Genial Quest que mostra o pessoal meio dividido, né? 48% acham que o governo Lula, bom, que consegue negociar uma saída, mas tem 45% que estão mais céticos assim, não acreditam muito. E o nível de informação sobre isso subiu muito, né? Lembro que antes era mais baixo. Agora 84% sabem da tal carta do Trump sobre as tarifas. Era 66% em julho, olha só. Um salto enorme. E mais da metade, 51%, acha que tem motivação política do Trump por trás. Tipo, não é só a economia. Interessante isso. E na hora de escolher o caminho, a maioria, 67%, preferem negociar. Retaliação mesmo, só 26% apoiam. O que mostra um pragmatismo, né? Tipo, melhor conversar do que partir para briga comercial, mesmo desconfiando das intenções lá dos Estados Unidos. Sim, sim. E os efeitos já estão aparecendo em alguns setores, né? Ah, com certeza. Café, carne bovina, aço, mesmo com algumas exceções aí no meio, são setores importantes que estão sentindo baque. Já se fala em compradores americanos de café buscando outros fornecedores. Exato. Torrefadores lá, a Anne, pensando em desviar para a Europa, talvez. E a carne, que estava indo super bem para lá. Recorde em janeiro, né? Quase 200 milhões de libras. Pois é. Agora está ameaçada essa exportação toda. E isso num cenário econômico brasileiro que já não estava, assim, super tranquilo. Verdade. O FMI mesmo já deu uma previsão de crescimento menor para 2025, coisa de 2,3%. Foi 3,4% em 2024, não é? É uma desaceleração. O próprio Ministério da Economia aqui prevê 2,5%. O cenário é de condições financeiras mais apertadas, sabe? Entendi. E essa pressão americana, que a gente vê na economia com o Brasil, parece que toma outra forma com a Venezuela, mais militar, né? Exatamente. Mandaram 3 navios de guerra contra torpedeiros, que são aqueles navios rápidos, bem armados, para perto da costa venezuelana, oficialmente para operações contra o tráfico. Uhum. E a resposta do Maduro? Foi na hora. Acusou os Estados Unidos de ameaça, claro, e mandou mobilizar milhões de milicianos. Aquelas forças civis armadas que apoiam o governo dele, né? Isso, 4,5 milhões. E tudo isso num clima já tenso. Tem recompensa pela captura do Maduro, acusações de narcoterrorismo desde 2020. A Casa Branca diz que o Trump está pronto para usar todo o poder americano contra as drogas. E para o Brasil isso aí na vizinhança preocupa, né? Instabilidade regional. Com certeza, analistas já apontam essa preocupação. Bom, mudando de continente lá na Europa, a guerra Rússia-Ucrânia continua, mas com umas tentativas de diplomacia. O Trump andou conversando, né? Recebeu Zelensky, líderes europeus, falou até com Putin, lá no Alasca. Falou, a linha dele parece ser: sem tropas americanas na Ucrânia, vamos tentar um acordo direto entre Putin e Zelensky, mas as condições são duras para a Ucrânia, né? Esquecer a Crimeia e a OTAN, né? Pesado. Muito. Dizem que o Putin teria topado conversar, mas o Kremlin não confirma nada oficialmente. E os obstáculos são enormes. As exigências russas sobre Donetsk, Luhansk e, claro, o reconhecimento da Crimeia. E enquanto se fala em diplomacia, a Rússia fez um ataque aéreo forte agora em agosto, né? Pois é, o maior de agosto. Muitos drones, mísseis, atingiram infraestrutura crítica. Os ucranianos criticaram muito o timing, né? Justo agora. E a Crimeia continua sendo esse ponto central, estratégico. Demais, não é só a base naval russa lá em Sevastopol. Tem os portos que funcionam o ano todo, recursos de petróleo e gás no mar. É vital para eles. Entendi. Bom, e no Oriente Médio, como está a situação em Gaza?
Olha, Catar e Egito estão tentando mediar de novo, intensificando os esforços por um cessar-fogo. Parece que o Hamas deu uma resposta positiva a um plano. Um plano parecido com aquele americano? Isso. Mas Israel ainda não respondeu publicamente e o Netanyahu continua falando em ofensiva final para derrotar o Hamas. O plano original era o quê? 60 dias de trégua, liberar reféns aos poucos. Sim, mas a posição de Israel é firme, sem fim da guerra até liberar todos os reféns. E a estimativa é que só uns 20 dos 50 restantes ainda estejam vivos, né? É muito complicado. Nossa, situação delicada mesmo. E voltando um pouco para o Brasil, em meio a tudo isso, tem notícias internas que chamam a atenção, né? Sim, o agronegócio continua forte, o Brasil se consolidando como o maior exportador de carne, muito por causa daqueles avanços genéticos, as super vacas, que aumentam a produtividade. É um ponto forte da nossa economia, sem dúvida. E olhando para frente, tem um estudo do Banco Mundial que coloca o Brasil numa posição boa para aproveitar essa onda da economia de baixo carbono, sabe? Ah, a economia verde. Nossos recursos naturais podem ser uma vantagem, então. Podem ser uma vantagem estratégica importante, justamente nesse novo cenário global que está se desenhando. E falando em novo cenário, a energia também está mudando muito. O hidrogênio verde, né? Tá todo mundo falando disso. Exatamente. Está surgindo como uma fonte-chave. E isso pode sim redefinir alianças, talvez até criar novas tensões geopolíticas, dependendo de quem dominar essa tecnologia. E pode beneficiar países como o Brasil, com muito sol, muito vento. Exatamente, pode mudar o equilíbrio de poder energético. Então, o que a gente vê é um quadro bem complexo, né? Pressão comercial forte aqui, tensão militar ali. Diplomacia tentando avançar num lugar enquanto o conflito escala em outro. Exatamente. E novas forças econômicas e energéticas surgindo no meio disso tudo. Certo? Então, para recapitular rápido, a gente viu essa tensão comercial EUA-Brasil e os efeitos aqui dentro, a escalada militar perto da Venezuela, os caminhos difíceis para a paz na Ucrânia. Uhum. A situação ainda muito tensa em Gaza, o potencial do Brasil no agro e na economia verde e essa ascensão do hidrogênio verde como uma nova força global. O que nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Pois é. Considerando essa mistura toda, a pressão comercial, conflitos regionais, essa corrida por novas energias, como o hidrogênio verde, como será que essas forças todas interligadas podem redesenhar o equilíbrio de poder e as alianças globais nos próximos anos? É uma ótima questão para a gente ficar refletindo. Bom, com isso a gente encerra essa nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia. Obrigada, até a próxima!